Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Está maravilhoso nós estarmos louvando e adorando o nome de Deus. E confesso aos irmãos que sentimos uma alegria que excede até o nosso próprio entendimento, porque no meu estado, no Rio Grande do Sul, não existe festas como essas. Nós somos muito tradicionalistas em algumas coisas e eu posso ver que nós estamos perdendo tempo de aproveitar ainda mais da oportunidade que Deus tem nos dado para estar servindo a Ele. Mas nesta noite aqui é tão bom poder ver vocês com toda alegria adorando e exaltando o nome de Jesus. Eu estou vindo do campo de Porá, onde está tendo uma grande festa, numa proporção semelhante a essa que está aqui. Eu fiquei tão feliz de ouvir lá o pastor Oídes anunciando que o ano que vem terá a primeira jornada da juventude no Brasil, que será sediada em Goiânia. Eu tenho por certo que se os católicos se reuniram e trouxeram os jovens de várias partes do mundo para a jornada da juventude que foi no Rio de Janeiro, a Assembleia de Deus pode sim ser mobilizada no Brasil e nós poderemos ter a maior jornada da juventude de toda a história desse país. Imagine se nós, como pregadores, começar a propagar no Brasil acerca desta jornada da juventude e poder fazer migrar para cá, para o estado do Goiás, para Goiânia, de 40 a 50 mil jovens para unir com vocês e nós estarmos todos juntos em Goiânia, vai dar o Jornal Nacional anunciando, vai sair no Fantástico e a igreja vai ser engrandecida e o nome de Deus vai ser glorificado. Vocês estão de parabéns, porque a Convenção Nacional escolheu sediar a Jornada da Juventude em Goiânia e com certeza será um fato histórico e será algo marcante para a Assembleia de Deus no Brasil. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus com todos vocês. Quem trouxe a sua Bíblia, por gentileza, vamos estar lendo alguns versículos da Palavra do Senhor. Capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. Enquanto você procura, eu gostaria aqui de deixar os meus agradecimentos em público a pessoa do pastor presidente desta convenção, pastor William José do Carmo, esse amigo, companheiro que Deus me deu nesse estado e que por sua autorização, por seu consentimento, as portas da Assembleia de Deus nesse estado têm aberto para mim, para eu assim estar cumprindo com o ministério de Cristo. Deus em Cristo abençoe esse homem de Deus, sua família e a todos que estão sempre apoiando em torno daquilo que ele tem feito para o reino de Deus. Pastor Eliseu Justo, que é o pastor da igreja local, receba o meu abraço, meu carinho, meu apreço. Pastor José Cláudio, que lidera esta região, como também o nosso querido irmão e amigo, deputado Henrique César. Henrique César é o deputado mais novo que tem desse estado e um dos deputados mais novos do Brasil. Veio para ficar, não veio para passar. E com certeza será um grande representante desta igreja e com certeza Deus estará sendo exaltado através da sua vida. A Valéria Souza, que é líder de toda a mocidade deste campo, está aí na coordenação deste evento. Ao prefeito Davi José, primeira-dama Sandra, receba meu abraço, meu carinho, e as 14 caravanas do norte goiano que hoje estão reunidos aqui. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Os meus amigos e irmãos, quase que coterrâneos, o André e Felipe, lá do sul. O André e Felipe estão conseguindo um feito histórico. Estão conseguindo fazer os pastores do Rio Grande do Sul dar uma dançadinha enquanto eles cantam. Porque para tirar aquele povo, para fazer aquele povo levantar a mão já é uma guerra. Fazer eles fazer um jeitinho com os braços já é uma briga. Eles até mexem com os dedos dentro do sapato, mas não mexem com o pé. Depois que Deus levantou André e Felipe, até eles estão dando uns pulinhos para cima. Então Deus é maravilhoso. Deus guarde a vida desses dois levitas de Deus. Quem encontrou o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos estar lendo alguns versículos. Versículo de número 1 a seguir, nos diz assim a Bíblia,
na tradução que tem. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versículo de número 8: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos ler a partir do versículo de número 11 agora. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Vamos ler ainda o versículo de número 29. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, queridos? Queiram tomar os vossos assentos, aqueles que podem. Pastor Isaías do Prado, Deus em Cristo abençoe. Senhor, sua esposa, sua mãe digna família, todos os demais pastores aqui, que não fiz uso dos seus nomes por causa da exiguidade do tempo. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco nesta noite aqui sobre estas parábolas da Bíblia, as parábolas das coisas perdidas e achadas. Segundo o filósofo e teólogo Stott, aqui está a rainha de todas as parábolas da Bíblia. E como nasceu estas parábolas? A parábola da ovelha, a parábola da dracma e a parábola do filho que se perdeu. Estas parábolas nasceram no momento em que Jesus está sendo criticado pelos fariseus e pelos escribas. Diz a Bíblia que Jesus, ele além de pregar para os publicanos e para os pecadores, ele ainda tirava parte do seu tempo
para estar junto com os pecadores e publicanos. Diz a Bíblia que ainda Jesus se assentava para comer com eles. Jesus, ele sempre foi diferente de tudo e de todos, porque Jesus veio para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Eu pregando em uma das nossas convenções, no sul do país, eu falei que se Jesus estivesse hoje conosco, ele teria uma dificuldade muito grande de congregar com nós, porque Jesus, ele veio para fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Imagine só que Jesus, ele tinha que ir para a Judeia, e diz a Bíblia que ele deixa a Judeia de lado e desce para a Galileia, porque era necessário ele estar em Samaria. Quando eu falei isso em convenção para obreiros, eu vi que alguns pastores não gostaram da minha linguagem, e eu falei para eles: amigos, vamos para a Bíblia e vamos meditar nos feitos de Jesus. Ele deixa a Judeia e desce para a Galileia, porque era necessário ele estar em Samaria. Ele tinha um encontro marcado com a mulher samaritana. Ele marcou esse encontro e ele, quando chegou na beira daquele poço, deu uma ordem aos seus discípulos: ide buscar na cidade alimento, porque aqui não tem o que comer. Os seus discípulos vão para a cidade e a mulher chega. Imagine comigo, se Jesus fizesse isso nos dias de hoje, e Jesus fosse um obreiro entre nós, e alguém visse o obreiro Jesus num lugar deserto, sozinho, falando com uma mulher prostituta, que teve 5 maridos, e o que agora ela tinha não era dela. E diz a Bíblia que Jesus confronta num diálogo junto com esta mulher. E essa mulher, chegando para Jesus, começa a ver Jesus conversar com ela, e Jesus disse: mulher, dai-me de beber. E ela então já levanta a questão: como pode tu, sendo um judeu, estar falando com um samaritano? Porque judeus não se dão com os samaritanos. E então Jesus diz para ela: se tu soubesse quem é que está falando contigo, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus entra na alma daquela mulher, e aquela mesma mulher que foi junto ao poço com um cântaro vazio, que segundo os historiadores pesaria de 8 a 11 quilos, ela deixa esse cântaro na beira do poço. Ela vê que se encontrou com muito mais alguém do que seja um profeta. Ela vê que se encontrou com o autor da vida. Ela pega a água viva na beira daquele poço que sai da boca de Jesus, e ela vai ao poço como prostituta, mas volta para Samaria como uma missionária. Diz a Bíblia que quando os discípulos chegaram da cidade, viram Jesus conversando com a mulher e não lhe ousaram fazer pergunta alguma. Isso quer dizer que a língua dele chegou a ferver dentro da boca. Faltou coragem de perguntar alguma coisa para Jesus. Mas eu pergunto para vocês, se fosse nos dias de hoje, e alguém visse Jesus num lugar deserto, sozinho, assentado à beira do poço, com uma prostituta conversando, ele seria chamado para uma reunião de ministério, e com certeza ele passaria por alguns apertos. A mulher que foi apanhada no ato de adultério, ela é levada até a presença de Jesus, e todos querem apedrejar aquela mulher. E Jesus então diz o seguinte: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra. E diz a Bíblia que dentre dos mais velhos aos mais novos, foi saindo um atrás do outro. E diz a Bíblia que Jesus ficou sozinho com aquela mulher novamente. E Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Se eles forem embora e não te apedrejaram e eles não te acusam, tampouco eu. Vai e não peques mais. Agora imagine comigo, se alguém passasse por lá e visse Jesus sozinho, assentado no chão, conversando com uma mulher que saiu do ato de adultério. Jesus certamente seria chamado de novo para uma reunião de ministério, e ele teria que dar satisfação por que ele estava fazendo isso. Pare e pense comigo. Jesus na casa de Simão leproso, aquele miserável era leproso e ficou curado, fez um jantar para Jesus. Jesus chega dentro da casa daquele homem, aquele homem não lava os seus pés, não unge a cabeça de Jesus.
não faz uma manifestação de adoração. E de repente uma mulher invade a casa e começa então a enxugar os pés do Cristo com as suas lágrimas. E diz a Bíblia que com seus cabelos ela seca as suas lágrimas. Ela derrama um bálsamo de um perfume raríssimo sobre a cabeça do Cristo. E ela começa a adorá-lo. O fariseu pensa consigo e diz o seguinte com seus pensamentos: se ele soubesse quem é esta mulher que está aos seus pés, se ele soubesse quem ela realmente é, se fosse profeta, saberia. Aí Jesus olha para o fariseu e diz o seguinte: não somente tu vai ficar sabendo o que está acontecendo dentro da tua casa, mas toda a terra vai ficar sabendo, porque quem muito é perdoado, muito ama. Esta mulher aqui, ela foi muito perdoada, por isso que ela muito ama. Entrei na tua casa, não lavaste os meus pés, não ungiste a minha cabeça, não me deste um ósculo santo, não beijaste o meu rosto, mas ela está beijando os meus pés. Imagine que se alguém passasse por lá e visse uma mulher pecadora beijando os pés do Cristo, ele seria chamado para mais uma reunião. Jesus ia ter problemas conosco nos dias de hoje, sabe por quê? Porque Jesus sairia de um culto de domingo, de uma escola bíblica dominical, e ele ia ir para um bar. E quando você passasse na frente do bar, você ia ver Jesus no meio dos cachaceiros. E você iria dizer: o que tu está fazendo aí, Jesus? No meio dos cachaceiros. Ele ia responder para você: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. É por isso que eu estou aqui no meio deles. Porque Jesus, ele veio para revolucionar. Ele veio para fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Ele pregava para publicanos, ele pregava para pecadores, e à noite ia jantar na casa destes que paravam para ouvi-lo. E diz a Bíblia que os fariseus e os escribas começaram a murmurar, dizendo o seguinte: quem é este que come com os pecadores? Quem é este que se assenta com eles? Quem é esse que fica rodeado de publicanos e ainda se diz ser o Filho de Deus? Jesus, quando foi criticado, ele não foi procurar um antidepressivo para tomar, não. Ele não foi consultar com um psicólogo, não. Jesus, quando ele foi criticado, as críticas não faziam Jesus parar. As críticas eram motivacionais para que o Cristo seguisse à frente. Quando alguém criticava o Cristo, ele não parava, ele seguia. Quando alguém desfazia daquilo que ele estava fazendo, ele prosseguia à frente, deixando lições maravilhosas. Quando ele foi criticado, ele não se encerrou e foi chorar as angústias de ser criticado, de ser perseguido, não. Ele aproveita o momento da crítica e cria a maior parábola da Bíblia, a parábola das coisas perdidas que foram achadas. E então ele começa a falar para os fariseus e para os escribas, que conheciam tudo de ovelha, porque em Belém, em Jerusalém, é um centro criatório de ovelhas. E então ele começa a falar na linguagem dos fariseus, na linguagem dos escribas, dizendo: qual dentre vós, se tiver 100 ovelhas e perder uma delas, não deixa 99 no deserto e não vai atrás da ovelha que se perdeu? E achando esta ovelha, não chama os seus vizinhos e amigos e não vai se alegrar pela ovelha que esteve perdida? Quando Jesus está falando isso, ele está falando de algo atual, de algo existente dentro do território de Israel. Quando eu estive na última viagem em Israel, eu fui ao campo dos pastores lá em Belém e tive uma surpresa muito grande. A guia turística que nos recebeu em Belém, porque o nosso guia, sendo judeu, não pode ir para Belém, porque Belém é centro de cultura muçulmana, e é os muçulmanos que mandam em Belém e em Jericó, e o governo de Israel, o exército de Israel, não permite que os guias entrem tanto em Jericó como em Belém. E o nosso guia nos deixou no portão antes de entrar em Belém, e uma guia muçulmana nos recebeu. Quando eu desci do ônibus, aquela guia olhou para mim, eu tinha um cajado que eu havia comprado em Jerusalém, ela falou: me empresta o teu cajado, por favor. Eu falei: pois não. Quando eu dei o cajado para ela, ela deixou uma bengala que ela tinha na mão de lado, e foi batendo com o cajado na mão, e tendo dificuldade para caminhar. Ela disse o seguinte: quantos pastores tem entre vocês? Eu falei: somos 31 obreiros. Ela falou: então, vem comigo, me acompanhe. Eu vou levar vocês aqui no deserto da Judéia, num lugar onde possivelmente Davi apacentou os rebanhos do seu pai Jessé.
Eu gostaria de deixar uma lição para todos vocês neste dia, porque ser pastor de ovelhas nos dias de Davi não era uma tarefa tão fácil como ser um pastor de ovelhas nos dias de hoje. E trazendo para o mundo espiritual, vocês que estão chegando do Brasil, vocês são privilegiados, porque vocês são pastores de grandes rebanhos dentro do país de vocês. Mas eu gostaria de falar um pouco sobre o relacionamento entre um pastor e uma ovelha. E aquela mulher então nos deixa dentro do deserto, ela pega um carro, sai por 5 minutos, volta, e quando ela volta diz: me acompanhe. Eu vou levar vocês agora para dentro de uma caverna, onde os pastores abrigavam as suas ovelhas. Depois de um dia de calor escaldante dentro do deserto, eles procuravam então refugiar os seus rebanhos dentro de uma caverna. Venham comigo agora durante o dia. Do lado de fora da caverna, em torno de 39, 40 graus. Dentro da caverna, mais ou menos 18 graus. E aquela mulher muçulmana, ela olha para nós dentro da caverna e diz o seguinte: você sabe o porquê que um pastor naquela época tinha que pensar 10 vezes em ser pastor de ovelhas? Porque se um pastor decidisse ser pastor de ovelhas, ele deveria abandonar o conforto da casa do pai, conforto da casa da mãe. Ele deveria abandonar o conforto da sua própria casa para morar com o rebanho no campo. É por isso que o profeta Samuel, quando foi procurar a Davi, Davi não estava na casa de Jessé, porque Davi resolveu ser um pastor de ovelhas e ele já não vivia mais para si, ele vivia para as ovelhas. Não eram as ovelhas que cuidavam do pastor, era o pastor que abandonava tudo para cuidar das ovelhas. Então ser pastor naquela época não era uma tarefa muito fácil. Agora você sabe me dizer o porquê que Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas? Deixa eu falar algo para vocês, ela falando conosco. Quando Davi deu testemunho para Saul dizendo o seguinte: quando veio o leão, eu matei o leão. Quando veio o urso, eu matei o urso. Sabe por que Davi deu esse testemunho? Por quê? Porque durante o dia, quando o calor no deserto da Judéia ultrapassa 40 graus, os pastores faziam cavernas semelhantes a estas para refugiar o seu rebanho, para que então as ovelhas estivessem no lugar melhor do que no dia, enfrentando aquele calor terrível do deserto. Mas quando chegava a noite, os pastores tinham cuidado de não saírem com seus rebanhos, porque à noite o predador sai atrás da presa. Então, o pastor segurava o rebanho dentro da caverna, e uma vez segurando o rebanho dentro da caverna, esse pastor, quando chegava à noite, ele deitava na porta da caverna, porque se viesse o predador para tocar numa das ovelhas, antes de tocar na ovelha, tinha que passar por cima do pastor que estava deitado na porta da caverna. É por isso que Davi deu testemunho: vindo o leão, matei o leão. Vindo o urso, eu matei o urso. E o Deus que me deu o leão e o urso vai me dar o gigante na palma da minha mão. É por isso que Jesus falou: e o bom pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele dorme na porta da caverna. Antes do predador tocar no rebanho, tem que passar por cima do pastor, porque o pastor, ele tem autoridade sobre o rebanho. Aquela mulher então começa a conversar e fala para nós lá no deserto da Judéia: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe como é que um pastor se comunica com as ovelhas? Nós dissemos não. Ela pegou aquele cajado, saiu para o lado de fora da caverna e bateu 5 vezes com o cajado contra uma pedra. O suar do tinir daquele cajado contra a rocha produziu um zunido no meio do deserto, e as ovelhas que estavam pastando levantaram as suas cabeças. E ela disse: o bom pastor se comunicava com o rebanho não gritando. Ele convencia o rebanho a vir até ele, não com a força do grito da sua voz, porque a autoridade do pastor estava no seu cajado. Ele batia contra a rocha e o zunir do cajado chamava a atenção das suas ovelhas. Por exemplo, 3 pastores se encontram no campo e os rebanhos se misturam. Quando os rebanhos se misturam, um pastor sai para o lado, dá 3 batidas com cajado contra a rocha. Aquelas ovelhas vão atrás daquele pastor. O outro bate 5 vezes lá, o outro bate 8 vezes lá, e os rebanhos, cada um segue o seu próprio pastor. A autoridade de um pastor não está no grito da voz, está no cajado que está na palma da sua mão. E ela então começa a conversar conosco e ela diz o seguinte: quando um pastor convocava o seu rebanho pela autoridade do seu cajado, e uma das ovelhas não comparecesse na convocação daquele pastor por 3 vezes,
o pastor teria que pensar 10 vezes em disciplinar essa ovelha. Sabe como é que era a disciplina de uma ovelha? O pastor pegava o seu cajado e ia em direção à ovelha rebelde, para que ela não colocasse todo o rebanho a perder. Ele pegava o cajado e com uma batida seca, ele batia na pata da ovelha. Uma vez a ovelha com a pata quebrada, esse pastor não deixava a ovelha para o predador. Esse pastor, sendo um bom pastor, ele pegava aquela ovelha, colocava no seu ombro, e durante todo o período da disciplina, esse pastor carregava a sua ovelha sobre o seu ombro, até que ela ficasse completamente restaurada. Disciplinar uma ovelha naquela época não era tão fácil não, porque para quebrar a pata tinha que carregar no ombro. Então o pastor disciplinava, mas carregava no ombro durante todo o processo da restauração. Uma vez a ovelha restaurada, o pastor tirava dos ombros, colocava no chão, e aquela ovelha nunca mais abandonava o seu pastor. E então aquela mulher vai um pouco mais adiante, ela pega e fala o seguinte: sabe por que Davi disse o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Porque o deserto da Judeia está 740 metros abaixo do nível de Jerusalém, de Belém, que está no monte. Lá em Belém, Jerusalém, chove 1000 milímetros por ano. Na época das chuvas em Belém e em Jerusalém, a água que cai lá em cima desce pelos vales. E se um pastor estiver na banda do deserto, no vale, e ele não tiver com o pé no vale e com seus olhos voltados para o monte, ele pode ser apanhado de surpresa. Porque se cair uma pancada d'água em Jerusalém e em Belém, essas águas vêm pelo vale e poderão apanhar esse pastor de surpresa com o seu rebanho. Só que tem porém, o pastor, o verdadeiro pastor, ele poderia estar com o pé no vale, mas os olhos dele teria que estar voltado para o monte. Ele teria que estar olhando todo dia para Jerusalém. É por isso que Davi dizia: eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aquela mulher lá dentro daquela caverna, ela fala: eu estou empolgada ministrando para pastores brasileiros, porque eu sei que lá no Brasil está o maior movimento pentecostal de todos os tempos. E ela diz o seguinte: eu faço parte de uma família muçulmana, eu tenho como regra de fé e prática o Alcorão. Quando o pastor desceu do ônibus, eu pedi o cajado para ele, sabe por quê? Porque eu tenho a minha perna quebrada em 3 partes. Eu estudei para ser uma guia turística, eu falo 5 idiomas. Eu estudei dentro de uma das faculdades de Jerusalém, ainda sendo uma muçulmana. Eu me formei, me preparei para isso. Mas como em Belém tem muitas casas feitas de pedra, a minha casa feita de pedra, eu me escorei no muro da minha casa num final de semana. O muro caiu comigo e uma das pedras quebrou o meu maxilar em 2 partes e quebrou a minha perna em 3 partes. O meu sonho caiu por terra de ser uma guia turística. Eu perdi totalmente o desejo de ser uma guia turística, porque para ser uma boa guia turística tem que comunicar bem e tem que andar bem. E eu com a minha perna quebrada em 3 partes, o meu maxilar em 2 partes, com grampos na boca, eu fiquei numa cadeira de roda por 3 anos. Quando eu estava no quintal da minha casa, numa cadeira de roda, num daqueles finais de semana, eu dormia sentada na cadeira de roda, e antes de eu dormir, eu ouvia falado com Maomé. Eu tinha dito para Maomé e para lá, o porquê que eu estava naquela situação, se o meu sonho era ser uma guia turística, por que eu havia chegado naquele estado? Quando eu dormia sentada na cadeira de roda, eu tive um sonho, e no sonho apareceu um pastor para mim, com um cajado na mão, e aquele pastor que apareceu para mim com um cajado na mão, perguntou para mim no sonho: não és tu que aprendeste na faculdade, que quando a ovelha é rebelde, eu quebro a pata da ovelha, para poder carregá-la nos meus ombros? Deixa eu te falar um negócio, quem quebrou a tua pata fui eu, mas eu não vou te deixar na cadeira de roda, eu vou te carregar nos meus ombros. Quando esse pastor falou isso para mim, ele soltou o cajado e mostrou as 2 mãos para mim, e as mãos daquele pastor estavam furadas. Quando eu me acordei, eu entendi que era Jesus que estava me salvando.
E eu, me acordando, eu fiz um voto com Deus. Eu disse: a partir de hoje, Maomé não é mais o meu guia, o Alcorão não é mais o meu guia, porque se tu fizeres um milagre na minha vida, eu passo a te servir de forma incondicional. Quando eu fiz esta oração, a minha coluna queimou, eu parei de pé e saí caminhando no quintal da minha casa. Deixa eu falar para vocês, eu estou aqui dentro desta caverna pregando para pastores brasileiros. Eu estou infiltrada no mundo muçulmano e não sou mais muçulmana. Eu sou crente lavada pelo sangue de Jesus e batizada com o Espírito Santo. Eu estou feliz em tê-los aqui comigo. Eu quero que vocês orem por mim, porque aqui eu não posso pregar, eu não posso carregar a Bíblia. Eu tenho que ganhar almas com o meu testemunho. Eu estava perdida e fui achada. Eu estava morta e revivi. Ore por mim, porque eu estou feliz demais. E dentro daquela caverna nós fizemos um grande culto para Deus, lá no deserto da Judéia. Quando Jesus estava falando das parábolas das coisas perdidas e achadas, ele fala sobre a parábola da ovelha. Ele está querendo dizer: para mim não tem causa perdida, e eu vou no meio da multidão. Se tiver 100 e um se perder, eu vou atrás do que se perdeu. Quando esses dias eu estava ministrando numa escola bíblica, um pastor deu um relatório, e ele disse o seguinte: no meu campo 36 pessoas acabaram saindo da igreja. Na contrapartida, entrou 58 pessoas na comunhão da igreja. Estamos no lucro. Meus irmãos, Deus não vai cobrar aqueles que você ganhou, Deus vai cobrar aquele que você veio a perder, porque Deus não quer que nenhum se perca. Ele não quer, porque Deus ainda continua apaixonado pelos perdidos. Deus não abre mão daqueles que se perdem. Deus está preocupado com aqueles que se perderam à beira do caminho. Jesus ainda vai um pouco mais adiante, e ele fala sobre uma mulher que tinha 10 dracmas, e das 10 dracmas uma se perdeu. Eu já vi tanta gente falar sobre essas dracmas. Eu vi um pregador lá no Mato Grosso dizendo que essa dracma tinha o valor de 6 meses de trabalho, e na verdade essa dracma não tinha tanto valor assim. Essa dracma pertencia a uma tiara que compunha 10 dracmas. O nome desta tiara se chamava Sêmide. Toda judia, quando fazia um pacto de amor com um judeu, ela fazia uma tiara que ela usava na cabeça com 10 dracmas. Quando esta mulher usava esta tiara com 10 dracmas, o Sêmide, ela estava declarando aos seus vizinhos e amigos que ela era apaixonada pelo seu esposo e não abriria mão do seu esposo em hipótese alguma. Mas o dia que uma judia tirasse uma das dracmas do Sêmide, ela estava declarando aos vizinhos e amigos que ela não amava mais o seu esposo, e o pacto que ela tinha feito, ela estava desfazendo. O que aconteceu com esta mulher? Naquele dia ela acordou e ela viu que uma das dracmas não estava lá. Ela não poderia colocar o Sêmide sobre a sua cabeça e ir para o quintal da sua casa. Ela se preocupou. Ela acendeu uma lamparina, pegou uma vassoura, varreu a casa com toda a diligência e foi atrás daquela dracma até achar. Quando ela achou, ela chamou as vizinhas e chamou para se alegrar com ela, porque ela havia perdido a dracma e achou. O que Jesus estava dizendo? Eu me preocupo com um só que se perde, mas eu também me preocupo com o casamento que está sendo desfeito. Eu também estou dentro da casa, eu cuido dos casais e eu não quero que ninguém se perca. Ei, deixa eu te falar uma verdade. Jesus ainda continua sendo o mesmo, e Jesus é restaurador de famílias. Para Jesus não tem causa perdida nesta terra. Mas Jesus não para por aí. Ele fala que um dono de casa, ele fala que um pai tinha 2 filhos. Veja que toda perca é gradativa. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, perca de 1%. Esta mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, perca de 10%. Quando Jesus fala do pai de família que tinha 2 filhos e perdeu um, a perca foi de 50%. E Jesus está dizendo: esse pai de família tinha 2 filhos, e o mais moço deles acabou chegando para o pai, dizendo ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, porque eu quero ir embora. Isso aqui era direito judaico. Moisés, escrevendo lá no livro de Deuteronômio, dizia o seguinte: se um filho não quiser conviver mais com o pai, sendo esse filho mais novo, ele tem direito a 1/3 da herança do pai. O pai poderia dar para esse filho, e ele poderia ir embora.
tranquilamente. O livro da lei apoiava fazer o que esse menino estava fazendo. O pai deste menino não questionou, ele não brigou. O pai deste menino pode até ter chorado, mas ele não insistiu com o filho para ele ficar. Por quê? Porque este filho aqui, condenado por muitos, eu entendo que ele tinha uma boa índole. Esse jovem aqui era um jovem bom, porque ele sabia que para permanecer dentro da casa do pai, ele tinha que guardar os mandamentos do pai. Para ele permanecer dentro da casa do pai, ele tinha que honrar o pai. Para ele permanecer dentro da casa do pai, ele tinha que respeitar o pai. E ele tinha que respeitar as doutrinas do pai. E então ele entendeu o seguinte: a partir de hoje eu não dou mais conta de guardar os mandamentos do pai, e se tiver que pecar eu vou para bem longe, porque pecar dentro da casa do pai eu não vou viver pecando não. Se tiver que fazer coisa errada, eu vou para longe da casa do pai. E então ele chega para o pai e fala: me dá parte dos bens que me pertencem, porque se tiver que fazer coisa errada eu vou fazer bem longe daqui. Deixa eu falar uma verdade para vocês: igreja é o único lugar da terra onde aquele que está torto é consertado. Igreja é o único lugar da terra que o camarada chega quebrado e ele é ajeitado. Igreja é o único organismo da terra que tem lugar para tudo e para todos, mas não é venha como está, fique como está e vamos para o céu. A igreja é o único lugar da terra que tem lugar para todos, e todos têm a oportunidade de serem transformados. Eu conheço 4 tipos de crentes que vai morar no céu. O primeiro tipo de crente que vai morar no céu é aquele que nasceu de novo, o que nasceu da água e do Espírito, esse vai morar no céu. Jesus falou para Nicodemos: se não nascer de novo não entra lá. Tem que nascer de novo, tem que mudar de vida. Não é venha como está, fique como está e vamos para o céu. Não, venha como está e mude de vida aqui dentro. Venha como está. Quem dava calote, pare de dar. Quem comprava e não pagava, agora compra e vai pagar suas contas. Ei, quem fornicava e prostituía, pare de prostituir, porque aqui é lugar de consertar, aqui não é lugar de ficar fazendo coisa errada, aqui é lugar de colocar a vida em ordem. Segundo tipo de crente que vai morar no céu, o crente que crê. Diz a Bíblia: aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. A palavra crer no original quer dizer depositar toda a confiança sem desconfiar. Terceiro tipo de crente que vai morar no céu, o crente perseverante. Diz a Bíblia: e aquele que perseverar até o fim será salvo. O céu é para gente teimosa, que vai tropeçando, se arrastando, andando de joelho, uma hora corre, outra hora senta, mas tem desejo de chegar lá. Quarto tipo de crente que vai morar no céu é o crente campeão. João, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, ele disse: ao que venceu, ao que venceu, ao que venceu, ao que venceu, ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. O céu não é para frouxo, não é para covarde, não é para medroso. O céu é para campeão de Jeová, e nós estamos caminhando para lá. Mas esse moço, ele foi muito inteligente. Ele entendeu: daqui para lá eu começo a fazer a coisa errada, daqui para lá eu começo a escandalizar, daqui para lá eu não guardo os mandamentos do pai. Ele fez a coisa correta. Ele chegou e disse: pai, o que é meu me entrega, porque se for para me pecar, eu vou para bem longe. E ele foi para uma terra longínqua, ele foi para bem longe, e lá ele conheceu a noite. Lá ele conheceu o que ele não conhecera dentro da casa do pai. Ele conheceu falsos amigos. Enquanto ele tinha dinheiro, os amigos estavam na volta. Quando o dinheiro terminou, os amigos vazaram, e ele ficou sozinho. Aí então chegou a miséria, depois dele gastar tudo com as meretrizes. E diz a Bíblia que ele desejava encher o seu estômago com as alfarrobas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Um fazendeiro encontrou ele no meio do caminho e ofereceu uma oportunidade de emprego, ofereceu um serviço dentro da fazenda dele. Esse menino que saiu da casa do pai, ele fedia porco na fazenda do fazendeiro. O fazendeiro dava trabalho, mas não dava amor. O fazendeiro, o menino queria comer as alfarrobas dos porcos, e o fazendeiro não oferecia um banquete, mas o pai estava esperando ele com bezerro cevado. Este fazendeiro aqui não se preocupava com a roupa do menino, se ele estava fedendo ou não estava fedendo, mas o pai estava esperando ele com uma túnica nova. Esse fazendeiro aqui não estava preocupado se ele estava no meio dos estercos dos porcos. O pai estava preocupado em dar um banho nele e trocar a sandália dos seus pés. O pai estava esperando por ele. Só a única coisa que eu lamento na vida deste menino aqui é que quando ele decidiu sair de dentro da casa do pai, ele não encontrou na terra por onde ele andava um jovem que parasse ele no meio do caminho e dissesse: ei, aqui não é o teu lugar, aqui não é lugar bom para você,
volte para a casa do teu pai. Ele não encontrou um missionário, ele não encontrou um jovem que influenciasse ele a voltar para a casa do seu pai. Ele encontrou meretriz, ele encontrou falsos amigos, ele encontrou balada, ele encontrou cachaça, encontrou cerveja, encontrou tudo. Ele só não encontrou um jovem que influenciasse ele a voltar para a casa do pai. A única coisa que eu lamento na vida deste menino é ele não ter tido a sorte que eu tive. Por quê? Porque um dia eu fui perdido. Eu nasci dentro de uma terreira de umbanda da minha mãe, Dona Gleci Fontoura, mãe de santo. Ela passou a servir aos demônios quando tinha 13 anos de idade. Minha mãe tinha 3 terreiras de macumba no meio da minha família. Quando minha mãe ficou grávida de mim, quando ela sentiu as contrações para me ganhar, antes dela ir para o hospital, ela passou por dentro da terreira, e os demônios disseram que ela não iria me ganhar no hospital. Quem fez o parto da minha mãe foi meu tio e a minha tia, que incorporaram e fizeram o parto da minha mãe. Eu nasci dentro de uma terreira de umbanda. Eu fui criado dentro de uma terreira porque a minha mãe era mãe de santo. Quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, o meu pai morreu com 5 tipos de câncer. Morreu como um cachaceiro. O pouco que tinha, gastou com as prostitutas, porque dizia ele: não vou deixar nada para tu gastar com outro homem. Quando meu pai morreu, minha mãe foi morar de favor na casa dos outros. Eu vi minha mãe muitas vezes sendo agredida por homem. Eu era pequeno e tinha vontade de defendê-la, mas não tinha força para isso. Eu saí da casa da minha mãe com 12 para 13 anos de idade. Com 12 para 13 anos de idade, eu conheci a maconha. Com 15 anos de idade, eu conheci a cocaína. Fui para o Rio de Janeiro, fiz uma pós-graduação dentro do crime, caí de ponta cabeça no crime organizado na zona oeste do Rio de Janeiro, fugi do Rio de Janeiro, vim para Porto Alegre, assumi 5 morros no tráfico de droga na zona sul da grande Porto Alegre, capital do meu estado. Quando foi uma madrugada, eu estou no morro vendo que um cidadão está subindo o morro e ele caminha não como um dependente de droga, ele caminha andando retamente, e eu olho para os colegas de tráfico e digo: olha, esse cidadão que está subindo o morro é um agente da Polícia Federal. E daqui a pouco os camburões vão subir o morro, vão tentar segurar ele, porque nós segurando ele, vamos segurar a polícia que vai subir o morro. Quando eu saio pela viela, eu paro na frente daquele homem pensando que era um agente da polícia. Ele olha para mim contra a luz da lua e fala: eu não acredito que é tu que está aqui. Eu olho para ele e falo: quem tu és? Ele diz: eu sou o José Valtir, eu te conheci quando eu tinha 13 anos de idade e tive a minha primeira experiência com droga junto contigo. Mas deixa eu te falar um negócio. Há 1 ano atrás eu tive um encontro com um homem que mudou a história da minha vida. E esse homem, mudando a história da minha vida, me deu capacidade para me mudar a história de outras vidas. Eu falei: quem é esse homem? Ele falou: Jesus de Nazaré. Eu falei: rapaz, eu não sei o que tu está falando, eu não creio em Deus, e se Deus existisse eu não teria passado a metade dos trabalhos que eu já passei na minha vida. Ele falou: Deus existe, é por tua causa que eu estou aqui. Há 1 ano atrás eu aceitei Jesus e Deus usou uma profeta para falar comigo, para me fazer 1 ano de oração e jejum, que ele tinha um propósito comigo na capital do estado. Eu saí da tua cidade natal, viajei 430 quilômetros, cheguei aqui na capital 7 horas da manhã, e eu estou evangelizando no centro da capital. Quando deu 11h30 da noite, o Espírito de Deus tocou no meu coração para mim vir aqui na casa da minha tia, no Morro da Cruzeiro, e eu vim. Mas quando eu desci do ônibus, Deus falou comigo: sobe para o morro do lado direito, porque lá tem um homem que eu quero mudar a história da vida dele, eu quero fazer dele um pregador da minha palavra. Eu falei para ele: será que Deus tem poder para fazer? Ele disse: não duvide do Espírito Santo, Deus tem poder para fazer isso e muito mais. Eu falei: rapaz, eu não creio, desce o morro. Ele falou: não vou descer. Eu falei: desce, maluco. Ele disse: eu não vou descer. Só para me ver se ele era corajoso, eu dei 2 tiros por cima da cabeça dele. Aí ele começou a sapatear e a falar línguas estranhas. Eu falei: esse camarada é doido.
Esse camarada é maluco, desce daqui, rapaz, e vai embora. Ele diz: eu vou embora, não porque eu esteja com medo de ti e daqueles que estão da tua volta, eu vou embora porque a minha missão está cumprida, o que eu tinha que fazer eu já fiz, eu não tenho medo de ti. Se tu me der um tiro agora, meu corpo cai aqui, a minha alma vai tomar cafezinho com Jesus, rapaz, a minha vida está na palma da mão de Deus. Eu tenho medo de Deus, que tem poder de matar o meu corpo e jogar minha alma no inferno, mas medo de ti eu não tenho. Eu falei: desce o morro, e ele desceu o morro gritando: até mais, pregador. Eu falei: vai doido. Ele disse: até mais, pregador, não vai morrer sem ser pregador do evangelho. Queridos, ele foi embora, mas a palavra de Deus ficou, porque diz a Bíblia que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Deus vazia, sem antes fazer o que lhe apraz na face desta terra. Eu fiquei 3 dias sem dormir pensando: vai ser pregador, vai ser pregador, vai ser pregador. Naqueles dias chegou o êxtase. Eu consumia droga com outros dependentes de droga para vender para os clientes. Tomei uma overdose de droga, perdi o meu controle mental, entrei em confronto com os dependentes de droga, traficantes do morro. Polícia invadiu o morro, acabaram me prendendo. Me levaram para uma delegacia para me baixar ao presídio central. Quando o delegado veio conversar comigo, eu não sabia o meu nome, não sabia quem eu era. Eu não sabia o nome da minha mãe, tinha perdido a minha capacidade mental. O delegado chamou uma psicóloga, ela conversou comigo e ela disse o seguinte: o lugar desse homem não é num presídio, é dentro de uma clínica psiquiátrica. Ele tem que ser internado dentro de um hospício. Eu fiquei 8 meses internado dentro de uma clínica psiquiátrica sem saber o meu nome. Eu fiquei com 39 quilos, eu fui parar na UTI do hospício. A doutora, quando constatou no meu coma, que eu fiquei 15 dias em coma, ela constatou que eu estaria morrendo. Ela fez um pedido da doação dos meus órgãos, das minhas córneas, do meu coração e do rins para o banco de órgãos, porque eu estaria morrendo. Fez o pedido para minha família, a 230 quilômetros da clínica. Minha mãe, quando recebeu aquele laudo na sua mão, ela ficou desesperada. Ela, em vez de assinar o documento autorizando a doação dos meus órgãos, minha mãe foi para a terreira de Umbanda fazer pacto com os demônios. Os demônios não ouviram minha mãe, ela saiu de dentro da terreira pedindo socorro para tudo e para todos, porque mãe é diferente de pai. A mãe, o filho está passando trabalho, ela, quando a criança chora de noite, ela joga as cobertas lá no teto e vai cair do lado da criança para saber o que está acontecendo. O pai, se ouve o grito da criança, catuca com o cotovelo e diz: olha, a criança está chorando, vira para o canto e segue dormindo. Porque diz a Bíblia que o amor de mãe é semelhante ao amor de Deus. É um amor insistente, é um amor diferente. Minha mãe saiu na cidade pedindo socorro para tudo e para todos. A 4 quarteirões da casa da minha mãe, ela vai passando e ela vê uma senhora que está lavando roupa no tanque do lado de fora. E esta senhora está cantando um hino de louvor a Deus. Minha mãe vê aquela senhora cantando e não entende o que está acontecendo. Aquela mulher caindo cantando, morando num barraco, caindo aos pedaços, está louvando a Deus. Quando aquela senhora vê minha mãe parada no meio da rua, ela grita e pergunta: o que tu queres me olhando? Minha mãe disse: eu estou te olhando, estou morando nesse barraco, nesse pedaço e cantando. E aquela senhora diz: há 3 anos atrás eu fui acometido de um câncer e Jesus me curou. Jesus é tudo que eu tenho e sem Ele eu não vivo. Jesus é maravilhoso, eu moro dentro desse barraco, mas Jesus mora aí dentro comigo. E a minha Bíblia diz: quem está triste ou aflito, ore, mas quem está alegre, cante. Eu estou cantando porque Jesus é tudo que eu tenho e Ele é maravilhoso. Minha mãe disse: eu não posso cantar porque o meu filho está morrendo numa clínica psiquiátrica. E aquela senhora cheia de Deus, uma senhora influente, uma mulher tomada pela glória de Deus, aponta com o dedo para minha mãe e diz o seguinte: o teu filho não vai morrer, porque o meu Jesus vai lá dentro da clínica psiquiátrica, vai tirar ele de lá, vai fazer dele um pregador da sua palavra, e quando ele sair de lá, tu vai te converter, e todas as terreiras serão quebradas, e toda esta cidade vai saber que tem um Deus no céu que opera milagres na terra. Quantos aqui acreditam que Deus opera milagres nesta terra? Ei, Deus usou um louco para falar comigo, seu Wilson Vilmar, um ex-padre que rejeitou a batina de padre para se casar, e no dia do casamento a noiva deixou ele no altar e fugiu com outro, virou alcoólatra, por causa do alcoolismo virou doido, caiu dentro do hospício. E esse ex-padre, os médicos deixavam eles visitar a UTI, porque era um ex-padre doido, mas entrava para dentro da UTI porque era um ex-padre. E esse ex-padre chega na beira da minha cama, quando eu estava em coma. Eu não tinha força para abrir os olhos e nem tampouco para falar.
com uma sonda no nariz para poder respirar. Ele vem no meu ouvido e fala: Sandro, eu venho aqui amando de Deus, para te dizer que se tu orares a Deus, Ele tem poder para te tirar daqui. E se tu não orar, tu vai para o inferno. É a mensagem que eu tenho para te entregar. Ele vai embora, mas a palavra de Deus fica. Quando ele falou aquilo, eu me lembrei do doido lá no morro, na frente da minha arma, dizendo: Deus tem um plano com a tua vida, e tu não vai morrer sem ser um pregador da minha palavra. Eu, na pouca força que tinha, coloquei o pé na parede e caí no chão. Quando eu caí no chão, eu fiz a oração mais linda da minha vida. Eu falei: Deus, eu não sei se tu existe ou se tu não existe. Dois doidos vieram atrás de mim para dizer que tu tens um plano com a minha vida, e tu queres fazer de mim um pregador da tua palavra. Se isso é verdade, entra agora aqui dentro desta UTI e me dá um abraço de pai. Eu vou acreditar que tu existe. Toma lugar de pai na minha vida, porque eu não tive pai. O meu pai morreu quando eu tinha 5 para 6 anos de idade. Me dá um abraço. Na mesma hora, enquanto eu orava, eu vi uma nuvem da glória de Deus que entrou para dentro daquela UTI. Eu senti literalmente alguém me abraçando e dizendo: eu estou aqui porque eu te amo, e a partir de hoje eu ocupo o lugar de pai na tua vida. Dentro de 16 dias eu comecei a recobrar a minha mente. E quando naquele dia eu orei, me colocaram de volta em cima da cama, os enfermeiros chegaram. Quando eles olharam para mim e falaram para mim: tu está bem? Eu falei sim, com pouca força falei sim. E a enfermeira disse: mas ele não abriu os olhos. Está abrindo e está falando. E ela pergunta: como é que é o nome da tua mãe? Eu digo: Gleci. Nome de 2 irmãos teu, dou nome de 2 irmãos meu. Ela disse: tem milagre acontecendo dentro da UTI, porque tu não lembrava de ninguém, já está lembrando. E ela sai gritando: tem milagre acontecendo dentro da UTI. O doido recebeu a mente dele de volta. Chama a doutora Ruth, psicóloga e praxiterapeuta. Quando ela vai conversar comigo, ela fala: as drogas te jogaram aqui, e se depender da tua família e de mim, tu morre dentro da clínica psiquiátrica. Eu fiquei 28 dias internado como doido e como maluco, e comecei a pregar dentro da clínica. E os médicos fizeram uma reunião e resolveram me liberar por 5 dias, para fazer um teste comigo, porque eu tentei matar minha mãe 3 vezes, quando estava na dependência da droga e quando estava doido. E então eles me liberaram com uma condição: não deixe ele comer alimento nenhum com faca ou com garfo na mão, porque ele tem um desvirtuamento, ele tem um descontrole mental e é muito perigoso. Quando eu estava na clínica, um psicólogo me ajudou e disse o seguinte: tu vai sair hoje e tu vai visitar a tua família por 5 dias, um teste que os médicos estão fazendo contigo. Só que tem um porém: se tu tiver qualquer problema, eles vão te trazer de volta e tu nunca mais vai sair daqui. Procura te controlar. Tua mãe está do lado de fora te esperando. Vocês vão viajar 240 quilômetros até a terra de vocês. Controla-se, porque um doido, quando ele chora demais, ele vai fazer alguma loucura, e quando ele ri demais, também vai fazer alguma loucura. E lá fora tem 2 psicólogos te observando. Se tu vê a tua mãe começar a chorar demais, tu volta para a clínica. Se tu rir demais, tu volta. Então te controla. Eu falei: muito obrigado. Quando eu saí do lado de fora da clínica psiquiátrica, porque eu estava dentro de um porão do subterrâneo, vi pássaros voando, vi carros passando e a minha mãe correndo ao meu encontro. Eu não resisti, corri ao encontro dela e dei um abraço nela e falei: me perdoa. Tanta vergonha que eu já fiz a senhora passar. A senhora já ouviu palavrão de meretriz, a senhora já parou na frente de arma por causa minha. Me perdoa, porque agora a nossa vida começa a mudar. Ela falou para mim: meu filho, o último lugar que eu tinha para te visitar era dentro de uma clínica psiquiátrica, mas eu te amo tanto, teu filho que mais me dá problema, mas teu filho que eu mais amo. Eu não queria morrer sem ver tu mudado, sem ver tu transformado. Eu queria morrer tendo um pouco de alegria contigo. Eu falei: a partir de hoje tudo vai mudar. Me algemaram, 2 PMs me levaram para minha cidade. Quando cheguei na ambulância, desci, eles disseram: qualquer alteração, liga na delegacia, nós prendemos e levamos de volta para a clínica, tá bom? Quando eu entrei para dentro da casa da minha mãe falou: meu filho, agora hoje à noite nós vamos ter que agradecer aos orixás, aos guias, porque eles disseram que tu ia sair terça-feira 3 horas da tarde, e tu saiu terça-feira 3 horas da tarde, e nós vamos ter que ir à noite no Congal agradecer aos orixás, aos Exus. Eu falei para ela: mas quem me tirou da clínica não foi orixá e nem Exu, quem me tirou da clínica foi Jesus de Nazaré. Eu não devo mais nada aos guias. Ela falou: tu vai comigo para a terreira? Eu falei: não vou. Ela disse: tu vai? Eu falei: não vou. Na terceira vez que ela falou, eu gritei dizendo que não ia. Ela disse: eu vou chamar a polícia. Eu falei: não chama a polícia. A senhora tem Bíblia dentro de casa? Ela disse: na luta que eu estou passando,
conversando contigo, até Bíblia eu ganhei. Foi em cima do guarda-roupa, trouxe uma Bíblia. Eu falei, antes de chamar a polícia, me empresta a Bíblia. Eu fui para o quarto do fundo, um quartinho feito de piso de chão batido. Coloquei a Bíblia em cima de uma cama e dobrei meu joelho e falei, Deus, eu não te conheço. 2 loucos falaram para mim que tu tens um plano com a minha vida. Se por acaso tu és o Deus que usou os 2 loucos para falar comigo, que escreveste a Bíblia, usa a tua palavra agora para falar comigo. Aí eu vou crer que tu está me chamando. Quando eu terminei de orar, eu abri a Bíblia. Os meus olhos caíram em cima do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, que diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se levantarem contra ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que hoje te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu vou te ajudar. Quando eu li o texto, eu dei um grito pentecostal, eu disse, isso é que é Deus. Minha mãe correu lá no quarto do fundo e falou, tu está doido? Eu falei, não estou doido. 2 loucos falaram que Deus tem um plano com a minha vida. E olha o que a Bíblia diz, não temas porque eu sou contigo. E se Deus escreveu a Bíblia, não tenho que temer. Fica tranquila, à noite eu vou com a senhora para dentro da terreira, não há problema algum. Ela falou, era tudo que eu queria ouvir, porque senão os guias iriam me cobrar. À noite eu fui para aquele congal, 40 cavalos do diabo incorporado. Quando eu cheguei na porta, minha mãe, tira o calçado, tu foste criado aqui dentro, respeita os guias. Eu falei, eu vou tirar os calçados, mas eles não são mais meus guias. O meu guia está aqui dentro do meu coração. Quando eu entrei para dentro do congal, o homem que liderava a sessão diz, traz ele aqui. Minha mãe disse, teu pai já está te chamando. Eu falei, esse aí não é meu pai não, o meu pai já está aqui dentro do meu coração há muito tempo. Quando eu parei na frente daquele homem cheio de demônio, ele olhou para mim e falou, tu nunca foste feliz na tua vida, é verdade ou mentira? Eu falei, não, eu nunca fui feliz na minha vida. Nunca tiveste paz? Eu falei, nunca tive paz. E aquele homem cheio de demônios olhou para mim, então, pois bem, pela porta que tu entraste, tu vai sair agora, e não é para tu nunca mais voltar aqui, porque aqui não é o teu lugar. Eu te vejo alegre e feliz andando de um lado para o outro. Eu te vejo com uma linda família, alegre e feliz, cheio de paz, cheio de alegria. Sai daqui agora e não volta nunca mais aqui, porque aqui não é o teu lugar. Eu falei, dá para tu repetir para minha mãe ouvir, Satanás? Ele falou, dá. E então ele repete para minha mãe, tira ele daqui, aqui não é o lugar dele, vai ter uma linda família. Eu vejo ele andando de um lado para o outro, e não é nunca mais para ele voltar aqui neste lugar. Sabe o que é isso? Soberania de Deus. Eu não sei se o diabo tem pescoço ou não tem, mas se ele tem cabeça, deve ter pescoço. O meu Jesus, na soberania dele, entrou no inferno naquela madrugada, pegou o diabo pelo pescoço, porque Jesus manda no céu, manda na terra e manda até no inferno. O diabo tem o chaveiro na mão, porque a chave do inferno da morte Jesus já tomou dele. Jesus entrou lá de madrugada e falou, abre a tua boca, demônio, e fala para ele que aí não é o lugar dele, que eu tenho paz para dar para ele, felicidade para dar para ele, que eu tenho uma família para dar para ele. E quando Jesus manda, até demônio tem que obedecer. E esse Jesus está no nosso meio nesta noite. Quem vem para sentir a presença dele, levanta as duas mãos lá em cima, abre a tua boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus. Ei, me escute por gentileza. Eu saí naquela noite da terreira, fui para a casa da minha mãe. Ela ficou no congal. Naquela noite o diabo deu a última investida dele contra a minha vida. Satanás colocou na minha mente, soluciona o teu problema, vai até a casa do teu tio, se despede dele, e no fundo da casa dele tem muitas árvores, te mata enforcado lá, porque aí tu morre, soluciona o problema da tua família e vai para o céu. Eu acordei de manhã, peguei uma bolsa, coloquei uma corda dentro e saí. Quando eu saí da minha casa, escondido da minha mãe, eu passei na casa da irmã que havia profetizado para mim, para minha mãe, que Deus iria fazer uma obra na minha vida. Quando eu vou passando, aquela senhora vem saindo no quintal de casa. Quando ela olha, ela grita, ei, tu não és o Sandro, filho da Gleci? Eu falei, sim. Eu com aquela bolsa na mão, com uma corda dentro. Ela diz, meu filho, eu há quase um mês estou orando pela tua vida, para o meu Jesus te tirar daquela clínica, e não é que ele ouviu a minha oração? Como Deus é bom. Eu quero orar por ti, vem aqui para dentro do meu barraco. Quando ela fazia assim com a mão, eu dava 2 passos. Vem.
Quando eu me dei de conta, eu estava na salinha do barraco daquela irmã. Ela falou para a filha dela, para Ione: vai lá na esquina e avisa a irmã lá, que me ajudou em oração, e diz para ela que Deus já ouviu a nossa oração, o Sandro já está aqui. Aquela criança saiu correndo, e quando voltou, aquela irmã veio junto. Quando a irmã entrou pela cozinha, falou para a irmã Isidora: cadê ele? Está aí na sala. Quando a irmã entrou, ela falou: eu não acredito, como Deus é maravilhoso. Nem um mês de jejum e Deus já respondeu a nossa oração, tirou ele de lá. E elas olham para mim e falam: meu filho, a tua alma vale mais que o mundo todo perdido. E nós vamos agradecer a Deus, porque Ele te tirou daquele lugar terrível. E as duas deram as mãos e começaram a orar. Davam 2 passos para lá, 2 passos para cá. E de repente a glória de Deus desceu. As crianças orando por mim começaram a chorar. Eu não resisti à presença de Deus, caí de joelho no chão e comecei a chorar. Ela vem, toma aquela bolsa da minha mão, falando em línguas estranhas, coloca em cima da mesa, abre aquela bolsa, tira a corda de dentro, joga no chão, e as duas começam a sapatear em cima da corda, e começam a gritar: Satanás, tu perdeu a batalha, porque a batalha é de Deus, e aqui está um pregador da palavra de Deus, aleluia. Eu chorei demais. Ela disse para mim: meu filho, não vai para onde tu ia ir, a corda fica aqui, a bolsa fica aqui, volta para casa da tua mãe, à noite nós estamos de culto na igreja, tem uma cruzada que nós estamos realizando, eu vou te buscar para tu ir para a igreja conosco, tu vai? Eu falei: eu vou. Quando foi à noite, chuva que Deus mandava, aquela irmã muito simples, com uma bota de borracha no pé, com um guarda-chuvinha, bateu na porta da casa da minha mãe. Quando ela bateu, ela perguntou: cadê o meu filho? Minha mãe ficou endemoniada, porque era uma senhora negra, e falou para ela: quem tu pensa que tu é, para dizer que o Sandro é teu filho? Por acaso ele foi gerado no ventre de uma negra? Mas crente cheio do Espírito Santo não perde elegância nunca. Aquela mulher, tomada pela presença de Deus, falou: ei bobinha, teu ele é filho biológico, meu ele é filho espiritual, quem gerou ele em oração fui eu. Eu quero levar ele para dentro da casa de Deus hoje. Quando eu saí de dentro da casa da minha mãe para ir para o culto, aquela senhora olhando para minha mãe falou: hoje ele voltará diferente. E estava chovendo. Ela pergunta: tem um guarda-chuva para ele? Ela diz: aqui tem guarda-chuva, mas não tem para crente. Aquela senhora cheia de Deus olhou para mim e falou: não te preocupa, tu vai ouvir a palavra sequinho, tu não vai te molhar, tá bom? Porque hoje é o dia que Jesus vai se encontrar contigo. Ela colocou o guarda-chuva em cima de mim e foi até a igreja cantando: ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Enquanto ela ia cantando, eu falava: canta, e não para de cantar. E eu falei: irmã Isidora, a senhora está se molhando toda. Ela diz: por ti eu tomo 10 banhos de chuva. Eu muito vou me alegrar ouvindo as tuas mensagens, as tuas pregações, porque Deus é poderoso. Deus falou comigo que ia fazer de ti um pregador da sua palavra. Chegamos no culto naquela noite, o pregador da noite era 9h30 e não dava conta de chegar. Quando o pastor falou: se o pregador não chegar agora, quem vai pregar sou eu. Quando terminou de falar, o pregador entrou pela porta, vindo de Florianópolis, Santa Catarina. Quando o pregador subiu no púlpito, o pastor disse: nem ora, abre a Bíblia e prega, porque o horário avançou. O pregador pediu perdão pelo atraso e falou o seguinte: eu me atrasei, sabe por quê? Sofri 3 acidentes na estrada, está chovendo muito, bateram no meu carro, mas eu consegui chegar ainda no mesmo carro. Meu carro está aí na frente todo amassado, mas quando eu estava dentro do carro, agradecendo a Deus pelos livramentos, o Espírito Santo falou para mim que o diabo não queria que eu chegasse aqui, porque no meio desta multidão tem alguém que para a sociedade não vale nada, tem alguém aqui que para a família dele não vale nada, e para tu saber que é Deus que está falando contigo, nesta noite, Jesus está te curando, e o Brasil todo vai conhecer a tua voz. Onde é que tu está? Eu falei: sou eu. Ele disse: é tu mesmo, pode passar aqui na frente, porque hoje é o dia da tua vitória. Quando eu passei lá na frente, eu fiquei curado na mesma hora, para a glória de Deus. Aquele homem orou por mim e eu recebi o milagre. Passaram-se os 5 dias, eu voltei para dentro da clínica psiquiátrica e fiquei mais 30 dias internado. Eu
estou pregando aqui para vocês nesta noite, e eu estou liberado pelos médicos temporariamente, porque lá dentro da clínica, os médicos me liberaram porque eu estava abrindo uma igreja de doido dentro do hospício. Eles falavam, toma comprimido, eu falava, não toma porque Jesus liberta. Eles falavam uma coisa, eu falava outra. Eles me liberaram temporariamente com uma condição: tu vai ter que morrer tomando 4 antidepressivos por dia, porque tu tem 20% da tua capacidade mental, 80% as drogas consumiram. Se tu não tomar 4 antidepressivos por dia, tu vai sair de casa para ir no supermercado, vai se encontrar na beira da estrada pedindo carona. Tu tem 20% da tua capacidade mental, tu não pode viver sem antidepressivo. Sabe quanto tempo eu fiz de tratamento? Nem uma semana. Eu saí da clínica psiquiátrica e fui para frente do espelho e falei para mim mesmo: ei campeão, eu não vou te dar antidepressivo, eu vou encher o teu coração de Jesus, eu vou colocar Jesus para dentro de ti, eu vou te encher de palavra e tu vai ficar liberto. Nunca mais tomei nenhum antidepressivo, só para tu abrir a tua boca e dar glória a Deus. Na cidade onde eu tive internado como doido, hoje eu sou pastor da maior igreja da cidade, porque tem um Deus no céu que opera milagres na terra. Só para você abrir a tua boca e dar mais glória a Deus. Minha mãe não é mais mãe de santo não, minha mãe é líder de círculo de oração, cheia do Espírito Santo e batizada com o Espírito Santo. Só para você abrir a tua boca e dar glória a Deus. As 3 terreiras que tinha no meio da minha família, nós quebramos as 3, porque hoje o Senhor da nossa família é Jesus de Nazaré, e Ele é maravilhoso, Ele é tudo que eu tenho. Escute. Mas as minhas maiores dificuldades não foi fora da casa de Deus, foi dentro. Quando eu me converti, eu falei para o pastor que Deus tinha usado um doido para falar comigo. Eu ia ser um pregador do evangelho. Ele passou a mão na minha cabeça e falou: meu filho, te acalma, isso vai passar. Eu queria namorar com uma jovem. Quando eu chegava perto das jovens, elas vazavam. Mas será que eu sou tão feio assim? Depois eu fui descobrir, o líder da mocidade do campo fez uma reunião e falou: o camarada é malandro, saiu do morro, saiu da favela. Se vocês parar para ouvir, ele tem bom desdobre. Isso aí não é bem crente não, saiu do hospício. Eu falei com o pastor: arruma uns obreiros para orar comigo no monte, porque eu quero ver a minha mãe dentro da igreja. O pastor falou: vou reunir uns obreiros para orar contigo no monte. Eu fiquei feliz demais. Primeira reunião de obreiro, o pastor falou: ninguém vai atrás desse doido não. Vão orar com ele aí no monte aí, ele pega um pedaço de pau, mata uma meia dúzia, e aí como é que fica? Sabe o que eu fazia? Eu ia orar sozinho. Eu fiz uma campanha de 70 dias de oração e jejum no monte, indo orar das 8 da manhã, 10 da noite, sozinho, porque ninguém ia comigo. E um irmão meu mais velho da família, minha mãe falou: ele sai de manhã e volta à noite todo embarrado, vai ver para onde é que ele vai. Eu falei para Mara Lima, falei para os irmãos Viana, que na época eu tinha um radiozinho, que eu colocava um arame na antena do rádio, um bombril na ponta, para lá no monte eu tentar sintonizar Marumbi. Quando eu entrava a Mara Lima cantando, era o céu que baixava. Eu caía de joelho, pulava, saltava, aquela alegria. E a minha mãe fez o meu irmão mais velho me seguir de longe, eu não vi que ele estava me seguindo. Eu fui para o monte, 3 quilômetros fora da cidade para orar, e ele ia de atrás. Quando eu entrei no mato, ele entrou atrás e ficou escondido olhando. E naquele dia o sinal da Marumbi estava aberto. Eu comecei a orar, pular, saltar, virar cambalhota. Ele voltou para casa e falou: mãe do céu, se tu vê o que ele faz no meio do mato sozinho, tem que levar de volta para o hospício urgente. Se não é um irmão da igreja batista ele lá interceder por mim, eles tinham me levado amarrado para o hospício. O irmão foi lá e falou: ele não está doido não, ele está vivendo um primeiro amor. Ele está provando do que poucos provaram. Esse homem está cheio de Deus, deixa ele pular, saltar, deixa ele fazer a festa dele, porque ele estava perdido e foi achado.
foi morto e reviveu. Esse menino, quando ele voltou para a casa do pai, ele voltou de cabeça baixa, fedendo a porco, mas o pai estava esperando ele. Diz a Bíblia que o pai viu ele ao longe, e quem saiu correndo não foi ele, foi o pai que correu ao encontro dele. Quando o pai abraçou ele, levantou ele para cima e beijou ele, estando ele ainda no ar. E então o pai disse: filho, vem para cá, vou matar o bezerro, vou fazer uma festa. Estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu. Mas aconteceu um episódio aqui, e eu gostaria de parar aqui a minha mensagem. Quando o filho mais velho, o irmão mais velho da casa, recebendo uma influência de fora, abriu a boca e falou para os empregados da casa do pai: que festa é essa que está acontecendo aí? Quando ele recebe a notícia que o filho que estava perdido foi achado, que o irmão havia regressado, ele não quer entrar na festa. Por quê? Porque ele recebeu a influência dos seus amigos. Ele fala para o pai, quando o pai vai ter com ele do lado de fora da casa: ei, estive contigo todo esse tempo guardando os teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito para me comer com os meus amigos. Vindo este teu filho, tu mataste o bezerro cevado e está fazendo uma festa para ele. Então o pai abre a boca e fala: meu filho, era comum que eu fizesse uma festa como essa, tudo que eu tenho é teu, mas teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para o filho mais velho da casa, para o irmão mais velho da casa, aquele menino que regressou valia menos que um cabrito, porque os amigos de fora, os amigos da rua, colocaram na mente dele: ei, teu pai está fazendo uma festa para ele, mas para ti não deu um cabrito para tu comer conosco. Ei, deixa eu falar uma verdade: uma alma perdida que é encontrada, ela tem um grande valor, ela vale mais que um cabrito, ela vale mais do que qualquer coisa deste mundo. Jesus, ele avaliou a vida do pecador bem maior do que qualquer templo. O templo não vale mais que um pecador. Nós estamos vivendo a síndrome de Gadara. Quando o homem estava endemoniado, não era problema. Quando 2.000 porcos se precipitaram no mar, expulsaram a Jesus da província, porque naquela época porco valia mais que uma alma. Jonas amou mais um pé de abóbora do que 120.000 almas que estavam se perdendo em Nínive. Quando Deus matou o pé de abóbora, Jonas quis morrer, porque ele amava mais o pé de abóbora do que as almas que estavam perecendo. Aqui no estado do Goiás, eu estava pregando em Anápolis, e o empresário me procurou no púlpito e falou: pastor, ora por mim, porque eu investi R$1 milhão em avestruz, e a empresa foi à falência. Eu queria tanto receber esse dinheiro de volta. Eu falei: não vou orar não, meu irmão, está perdendo tempo. Tu acha que eu vou orar por avestruz? Se tu estivesse investindo na obra de Deus, e tu investisse R$1 milhão em almas, em evangelho, em evangelismo, tu não tinha perdido esses R$1 milhão. Tu perdeu, sabe por quê? Porque lá no céu não entra porco, não entra abóbora, lá no céu não entra avestruz, lá no céu não entra nada disso. Lá no céu entra almas que foram transformadas pelo poder e pelo nome de Jesus Cristo. Deixa eu te falar uma verdade: o Brasil está sendo palco de avivamento, e há uma profecia no livro de Joel que diz o seguinte: e eu, o Senhor, derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e eles profetizarão. Sabe por que o Brasil hoje é palco de avivamento? E não há dúvida disso, porque 36% da nação brasileira é composto de jovens. O avivamento chegou aí, o avivamento é para todos nós, mas nós temos que abrir o nosso olho para o avivamento não virar movimento. É muito movimento e pouco avivamento. O avivamento faz eu me apaixonar por almas, o avivamento faz eu ser um homem influenciável e não me deixe influenciar por nada. O avivamento faz eu andar no meio da lama sem me contaminar. O avivamento faz eu ir a uma festa sem beber uma cerveja. O avivamento faz eu andar no meio dos colegas de faculdade que fumam maconha sem usar droga. O avivamento é diferente do movimento. Agora entenda comigo, Billy Graham, sabendo disso, há 21 anos atrás, Deus falou com o veterano Billy Graham:
Sabe o que Deus falou para Billy Graham? O avivamento está saindo da América do Norte. Billy Graham reuniu mais de 100 evangelistas de uma das praças de Washington e falou o seguinte: Deus comunicou comigo que o avivamento está saindo da América do Norte, e Deus falou comigo que o avivamento vai sair se nós não se humilhar e se nós não clamar diante dele. E numa das praças de Washington, o veterano Billy Graham levantou mais de 100 bandeiras, trouxe evangelistas de mais de 100 países do mundo, representando aquelas bandeiras. E quando ele está clamando em praça pública, falando para Deus: Deus, tu precisa dos americanos para evangelizar o mundo. Um chafariz jogando água para cima, vem um vento e sopra a água do chafariz e molha a bandeira do Brasil. Deus levanta um coreano que sai falando em língua portuguesa no meio da praça, pulando e saltando, e o coreano profetiza para Billy Graham: eis que a bandeira que foi molhada pela água do chafariz, eu tenho um propósito com esta nação. Digo eu, Senhor, vocês amaram mais ao dólar, vocês amaram mais ao orgulho, vocês amaram mais a soberba do que a presença do meu Espírito, vocês amaram mais as coisas desta vida do que a minha presença. A bandeira que foi molhada pela água do chafariz, é para lá que eu estou mandando o maior avivamento de toda a história. E se esse povo não quiser abrir a boca para dar glória ao meu nome, assim como eu rejeitei vocês, eu vou rejeitar esse povo. Quando eu chego aqui e vejo vocês adorando, eu vejo vocês glorificando a Deus, 25 para as 11 da noite, vocês estão aqui presos, detidos pela palavra de Deus. Sabe o que é isso? O avivamento da palavra chegou, o avivamento de Jesus chegou, a glória de Deus está descendo. Esta nação vai saber que tem um povo que adora ao bendito nome dele. Só quem está sentindo a poderosa presença de Deus, se você pode, segure a mão desse irmão que está do teu lado aí, vai, segure a mão desta irmã que está do teu lado aí, em nome de Jesus, vai, segure a mão desse irmão, segure a mão desta irmã, e se você pode, aperte bem apertado a mão dele, até ele abrir a boca e dar glória a Deus, vai, até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Aperta bem apertado a mão dele, levanta a mão dele, guerreiro, para cima, levanta a mão dela para cima, guerreira. Ei, eu vou te dar 1 minuto para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 1 minuto, 1 minuto. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, seja renovado agora. Quem não é batizado e veio aqui para receber poder de Deus, Jesus vai te batizar nesta noite. Só quem está sentindo a glória de Deus, levanta bem alto a mão do teu irmão para cima, levanta mais alto que tu puder. 1 minuto, fecha os olhos e abre a boca, vai, fecha os olhos e abre a boca, vai, fecha os olhos e abre a boca, vai, fecha os olhos e abre a boca, vai. Só quem está sentindo a glória de Deus, enche o teu pulmão de ar agora e dá um brado de glória, de glória, de glória, de glória. Quem foi perdido e foi achando, quem estava morto e reviveu, abre a boca e dá glória ao nome desse Deus. Ai, só o ano passado eu preguei em 23 países do mundo, preguei em 24 estados do Brasil. Toda vez que eu chego no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Obreiro, as meninas da TAM, as meninas da Gol, as meninas da Azul, eu tenho cartão fidelidade Safira, eu tenho cartão fidelidade Diamante da Gol. Eu recebi, pastor Willis, uma placa da Gol por ter sido o homem que mais viajou pela empresa do meu estado. E quando eu chego no aeroporto, as meninas da Gol dizem: doutor, o senhor de novo por aqui? Eu digo: eu não sou doutor, eu sou um doido que Jesus tirou do hospício para fazer dele um pregador da sua palavra. Eu sou resgatador de vidas, eu vim para influenciar essa geração, eu vim para influenciar o meu país. Ei, abre a tua boca e sinta o que eu estou sentindo, abre a tua boca e receba a glória de Deus que está descendo aqui nessa noite. Ei, quem vem para receber, abre a tua boca. Ai, Uracabaci,
Oh, ai mandagandu bribidica mantarácia, ecalaiandu bribidica mantalápia. Um alemão chamado Reinhard Bonk está fazendo cruzadas gigantescas na África. Reinhard Bonk está reunindo no continente africano, por cada cruzada, 5 milhões de pessoas. Há 5 anos atrás ele fez uma reunião em Porto Rico, porque Deus falou com Reinhard Bonk que mandaria um avivamento para a América do Sul. Reuniu 25 mil pastores em Porto Rico. Enquanto eles estão orando, um porto-riquenho abraça a bandeira do Brasil e profetiza: eu, o Senhor, tenho 1 milhão de pregadores nesta nação. São anônimos, estão escondidos no meio do povo. Antes do arrebatamento da minha igreja, eu vou despertar eles. Eles vão evangelizar a América do Sul, a América do Norte, a Europa, a Ásia, a Oceania. Ei, eu preguei em 24 estados do Brasil o ano passado. Mas deixa eu falar uma verdade: o Goiás está no coração do Brasil. Eu posso afirmar que aqui está virando um palco de avivamento. Está saindo cantores para o Brasil, pregadores para o Brasil, e esta nação vai ser incendiada. Ei, abre a tua boca nesta noite. O que você vem receber, receba. Alacamandaiando bribidica mantarácia, ecalabaturibidica mantalápia. Só quem está sentindo a glória do Todo-Poderoso, levanta as tuas mãos lá em cima, abre essa boca. Uricabadaga subribidica mantarácia, ecalaiandu bribibianta, aia subribidica mantarápia. Quem está de pé, quem está de pé, quem levantou as duas mãos para cima, se você pode, abraça o teu irmão que está do teu lado, abraça a tua irmã que está do teu lado, em nome de Jesus. Abre a tua boca e fala para ele: eu estava perdido e fui achado, eu estava morto e Deus me ressuscitou. Eu sou um milagre de Deus nesta terra, eu sou um milagre de Deus nessa terra. Ei, quem aqui nesta noite quer ser embriagado de Deus? Quem aqui nesta noite quer ser tomado pela unção e pelo poder do Espírito de Deus? Ei, não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para Deus. Não tem causa perdida para o Senhor. Eu estou encerrando agora, mas antes de orar, eu queria perguntar: quem no meio desta multidão, eu não gosto da palavra desviado, eu acho uma palavra muito dura, mas quem no meio desta multidão se encontra parado na fé, e nesta noite quer voltar para Jesus, dá um sinal com a tua mão direita. Só quem está parado e quer voltar, dá um sinal com a tua mão direita. Sai da onde você está, rapaz, e vem aqui. Sai da onde você está, moça, e vem aqui. Eu quero orar pela tua vida agora. Vem. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado para você. Eu não abro mão da tua alma nesta noite aqui. Sai da onde você está e vem aqui. Eu quero orar pela tua vida. Quem aqui se encontra parado na fé e nesta noite quer voltar, dá um sinal com a tua mão direita, eu quero te ver. Abre caminho, vem aqui, já tem uma vida chegando aqui. Abre a boca e dá glória ao nome desse Deus. Vem, meu filho, fica aqui. Tem outra mão que se estendeu lá atrás. Vem, meu filho, vem, abre caminho, vem. Outra vida que está chegando aqui. Abre a boca e dá glória ao nome de Deus. Aonde está o próximo que está parado? Está parada? Vem, traz aqui, vem minha filha. Vem, é nesta noite. Está parado também? Traz ele aqui para mim. Ei, traz ele aqui para mim. Traz. Vem aqui. Olha aqui para mim, meu senhor. O senhor está parado na fé? Há quanto tempo? 3 anos. O senhor tem uma pinta de obreiro. Não tem perfil de obreiro. 3 anos faz que está parado. Está voltando nessa noite. Sabe por que o senhor está voltando para Jesus nessa noite? Sabe por quê? Sabe por que o senhor não morreu durante esses 3 anos que o senhor esteve afastado? Porque tem alguém dentro da sua casa que ora pelo Senhor todos os dias e não abriu mão da sua alma para o diabo. O senhor estava morto e reviveu.
estava perdido e foi achado. Pode abrir a boca e dar glória a Deus, porque hoje Deus começa a fazer algo novo através do Senhor. Tem mais alguém que está parado aí, quer voltar? Dá um sinal com a tua mão direita, eu quero te ver. Mais uma vida subindo aqui. Tem mais alguém que está parado? Abre caminho, abre caminho, abre caminho, vem. Tem mais outra vida subindo aqui, mais outra vida subindo ali. Se vocês não quiserem abrir a boca para dar glória a Deus, não tem problema, mas nesta noite está tendo festa no céu. Abre a tua boca e dá glória ao nome desse Deus que é todo poderoso e que é maravilhoso. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Estava morto e quer reviver. Estava parado, tem outra vida subindo aqui, outra vida chegando aqui. Abre a boca, levanta as tuas mãos para cima. A Assembleia de Deus está de festa nesta noite. Ei! Dá mais retorno aqui para mim. Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém no meio desta multidão? Ei! Esta noite foi preparada para você. Esta festa foi feita por tua causa. Ei, rompe no meio desta multidão e venha. O céu é a tua morada. O céu é a tua herança. Vem. Outra vida que está chegando aqui, vem. Oracaba subra badaca mantaraia. Tem mais vidas que estão chegando por aqui. Eu vou orar. Eu quero fazer um apelo. Cadê a geração de doido e apaixonado por Jesus? Quem aqui nesta noite quer ser um profeta de Deus para esta nação? Quem aqui nesta noite quer ser embriagado e tomado pela glória de Deus? Ainda tem lugar aqui na frente. Quem quer sentir mais de Deus, quem quer receber mais da glória de Deus, rompe no meio da multidão e vem aqui na frente do altar, vem. Mas não vem de boca fechada, vem glorificando, vem adorando. E calaba subra badaca mantarábia. Vem glorificando, vem exaltando, vem magnificando ao nome desse Deus. Vem, abre caminho. Tem alguém no meio desta multidão que quer entregar sua vida para Jesus? Que ainda não é crente e quer passar a ser a partir desta noite? Se tem, abre caminho e vem aqui. Vem, minha filha. Deixa ela chegar aqui. Vem. Minha filha, estava parada? Está voltando? Por que tu está chorando? Os psicólogos dizem assim, ó. Quem chora está triste. Quem ri está alegre. Aí Deus olha do céu para a terra e diz, eu vou levantar um povo doido, que quando chorar, vai chorar de alegria. Tu está chorando, porque tu sabe que tu não merecia sentir o que tu está sentindo. Tu sabe que tu não merecia receber o que tu está recebendo. É porque Deus é apaixonado por ti. Abre a tua boca e pode dar glória a Deus. Os teus pecados estão lançados dentro do mar do esquecimento. Volta a falar línguas estranhas. Receba da glória de Deus. Seja tomado pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Receba o santo batismo com o Espírito Santo. Abre a boca. Cadê o André e o Felipe? Estão preparados para cantar, turma aí? Cadê o André e o Felipe? Só depois, só depois. Vamos lá, se tem alguma coisa aí preparada, prepare aí para cantar. Eu vou orar e você já entra cantando. Ei, escute aqui, ó. DVD do meu testemunho está na segunda banca de roupa, aqui à direita, aonde o menino ali vem de terno, tá bom? Tem 14 temas de mensagem minha ali, 14 temas de pregações. Quem quiser levar coleção completa, não vai pagar R$10 por cada DVD. 14 DVD vai sair por R$100 apenas. Está na segunda banca de roupa, onde estão os ternos, à minha direita. Trouxe 14 temas. Cada DVD R$10. Quem quiser levar a coleção toda, vai levar 14 DVD por R$100. Vamos orar? Vamos orar? Abraça o teu irmão que está do teu lado aí, abraça. Abraça a tua irmã que está aí do teu lado, abraça. Segura aí que eu vou orar e vocês entram cantando.
Abraça o teu irmão. Abraça a tua irmã. Está reconciliando? O que ela é sua? É da sua igreja. Tu está chorando é de alegria, minha filha. Pode chorar, faz a tua festa. Pula, salta, faz a tua festa. Vamos lá. Dá retorno aí para mim, meu filho. Bendito Deus, eterno Pai. Chegamos diante da tua presença. É nesta força, é nesta graça, é nesta unção. Aqui está a geração dos doidos e malucos por ti. Aqui está dezenas de pessoas voltando para ti, Senhor. Nesta noite, o avivamento chegou. Pessoas que estão reconciliando. Jesus está batizando com o Espírito Santo aqui em cima do púlpito. Jesus está batizando, já batizou um aqui. Abre a boca, batizou lá embaixo também. Abre a boca e dá glória ao nome desse Deus. Ei! Canta, André e Felipe, canta. Ai, 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 ai. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. É milagre de Deus, ninguém pode explicar. Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar. Ninguém levanta tua mão e canta. O que ele fez? O que ele fez? Milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Diga que ele fez, que ele fez. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro servir. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Diga que ele fez, que ele fez. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o
milagre. Ele fez. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus fez o milagre. O milagre ele fez o milagre, ele fez o milagre, ele fez. O maior milagre está acontecendo aqui. Ele fez o milagre, ele fez.